Olá pessoal, eu me chamo Vinícius, sou aluno do professor Sambinelli e eu curso Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu vou apresentar o funcionamento de alguns códigos em Java como parte da atividade prática individual 1, então segue os códigos. Indo aqui para a questão 1, ela pede para a gente calcular o tempo de duração de um certo jogo, né? Então o usuário vai colocar a hora que começou o jogo e a hora que finalizou o jogo. Como em Java é tudo em classes, né? A gente trabalha com classes e macros. Eu começo aqui, né? Criando uma classe pública, né? Com o nome aqui do meu código. E eu vou para a parte principal, né? Que é o meu main. Então, feito isso, eu seto a parte de entrada de dados do meu programa. Que no caso eu tenho que fazer a importação de uma biblioteca, né, do Java Útil, que é o scanner. Então eu faço que o scanner, que vai se chamar no meu código, né, vai se chamar SC, vai ser igual a entrada de dados que o meu sistema vai pegar pelo teclado. Então aqui eu faço a declaração de variáveis que vai ser utilizadas no programa. E aqui, feita, né, a criação dessas variáveis, eu vou atribuir a elas o que for pego no meu teclado, com a minha função sc da biblioteca scanner aqui, né, do Java Útil. Então eu faço para os dois, para hora inicial e hora final. Então, seguindo a lógica aqui, né, propriamente dita, do cálculo do tempo, eu uso o if, né? Então se a minha hora inicial for maior que a minha hora final, eu crio, né, um cálculo 1, int cálculo 1, que vai ser a minha hora inicial, que no caso ela é maior, né, que a final, menos a minha hora final. Feito isso, 24 menos essa conta aqui, para dar certo o horário. Feito isso, eu dou um system out, né, que é a saída do meu sistema, dando um printf, né, que aí eu posso usar as minhas variáveis, né? Então aqui o porcentagem d e aqui na frente o cálculo que foi feito aqui. Ou então, né, aqui agora tem uma nova escolha, né, de else e if, que é os dois juntos, né, que é parecido com o Python. Então fica else e if já encadeado numa única palavra aqui. Então se minha hora final for maior que a minha hora inicial, eu faço um segundo cálculo, né, int cálculo 2, da minha hora final com a minha hora inicial. Então, nessa etapa aqui, eu não preciso descontar nada, né, de 24 horas, pois a minha hora final já é maior. Então, não vai ter erros aí de contas e nem de horário. Feito isso, mesmo esquema aqui, system out para dar a saída ao meu monitor, ao meu terminal, com a conta aqui que foi feita em cálculo 2. Se nada disso for atendido, né, se esse if aqui não for atendido, ou seja, o jogo começou à meia-noite e terminou no outro dia, né? Então é na 0 hora até a outra 0 hora do outro dia. Então o jogo durou 24 horas, pois as 2 horas são iguais. Aí como não tem como, né, o jogo durar 0 horas, então ele dura 24 horas. Se os dois, claro, né, se os dois dados que entrarem aqui forem 0. Se não forem 0, aí entra nesses outros aqui. Aqui eu dou um s.close, né, para o Java aqui não reclamar. Então, vamos ver se está funcionando. Bom, eu vou entrar aqui com o exemplo 16 e 2. O jogo durou 10 horas, como está marcado aqui. Então, essa foi a questão. Partindo para a questão 2, aqui eu vou tentar ser mais breve, né, para o vídeo não ficar tão longo. Então, aqui eu faço a criação do meu main, o scanner aqui, e aqui a declaração das minhas variáveis, né, A, B e divisão. Então A vai receber o que eu colocar no teclado, né, graças à função scanner, e a minha variável B também. Então se A for maior que B, a divisão vai receber, né, o A dividido por B, mas a gente aqui está trabalhando com o resto, né, então aqui eu pego o resto da divisão, eu permito, né, o programa trabalhar com restos de divisão. Então, se a minha divisão for igual
a 0, não tem mais conversa, né? Eles são múltiplos. Se não, eles não são múltiplos. Mas, se o meu B for maior que o meu A, né? Por isso que eu uso aqui o else if, a minha a divisão aqui será dada por B, divisão com o resto, né, do A. Então, novamente aqui um outro if, né? Então, se essa divisão for 0, são múltiplos. Se não, não são múltiplos. E aqui eu fecho a minha função de scanner. Vamos ver se está funcionando. Pegando aqui do exemplo, 6 e 24. Vamos por só para testar. 6 e 24. São múltiplos, né? Deixa eu ver mais um exemplo. Vou pegar o último. 24 e 6. Quer dizer, o do meio. 6 e 25 não são múltiplos. 6 e 25 não é para ser múltiplo. Então, não são múltiplos. Então, essa aqui foi a questão 2. Bom, aqui na questão 3 tem uma certa diferencinha, né? Porque aqui a gente vai ter que trabalhar com ponto, né? E não vírgula. Então, eu seto aqui o meu bloqueio, né, para as configurações dos Estados Unidos, né? Então, US aqui e United States. Aqui segue o mesmo padrão, né? Eu seto o meu scanner, declaro as minhas variáveis, né? Então são double, pois a gente vai trabalhar com vírgula. Então aqui item, né, vai receber o que eu colocar no teclado, graças à função scanner, e a quantidade também recebe do teclado. Então, fazendo um cálculo aqui, né, preliminar, então o cálculo vai ser item vezes a quantidade. Então, se item, né, for 1, se a pessoa digitar que é o cachorro quente, vai ser cálculo igual a 4 vezes a quantidade. Se não, 2 vai ser cálculo vezes 4.5 vezes a quantidade, né? E assim segue com else if, até o nosso 5, que é o refrigerante, que é R$1,50. É R$1,50? É R$1,50. Vou mudar aqui, ponto 5, R$1,50. E assim segue a nossa lógica, né? Eu até tentei pôr com o switch case, né? Mas como a gente está trabalhando com uma variável double, o VS Code deu um certo alerta, né, de que não ia funcionar. Então eu fiz com else if, né, igual no vídeo do professor. E é para dar certo, né? Então aqui tem a parte da amostragem de dados, né, com o system out e o valor do cálculo aqui. E claro, né, com duas casas. Então vamos rodar. Pegar o exemplo ali, 3 e 2. Então vamos por 3 e 2. Deu R$10, né? Conforme bateu ali. Vamos fazer outro exemplo, que é rapidinho também. 2 e 3. Deu R$3,50. Então, essa foi a nossa questão 3. Aqui na questão 4 segue a lógica meio parecida, né, com a da terceira questão. Então aqui eu faço a atribuição do meu scanner, né, para SC. Aqui a declaração das minhas variáveis, né? E aqui eu uso, né, do while, né? Então faça isso enquanto tal item, né, seja atendido. Então faça, né? A opção vai receber, né, o que for pego, né, pelo teclado. Então é next int aqui porque é uma variável int. Eu esqueci de falar isso, né, nas outras questões, mas se for double é next double, né? E assim por diante. Se for um caractere só é next, ou se você quiser pegar até um certo espaço, né, uma quebra de linha é next line e assim por diante. Então, voltando aqui. Então, se a minha opção, né, for igual a 1, conte 1 mais, né? Eu fiz com 3 contos, que eu acho que ficou mais fácil. Se não, if, né? Else if. Se for opção 2, conte 2 mais. Se não for isso, conte 3 se a opção for 3. E faça tudo isso, né, enquanto a opção for diferente de 4. Então, se a pessoa digitar 8, o programa não vai se finalizar, né, porque tem que ser 4. Então, aqui tem a parte da saída de dados, né, então aqui o nosso system out com o println. E aqui a concatenação, né, das minhas variáveis, que eu acho que aqui ficou mais simples. E aqui eu fecho o meu scanner. Então,
Vamos ver se está rodando. Vou pegar o exemplo ali, que são vários números, né? Então é 8, 1, 7, 2, 2, 4. Então tá lá, né? Bateu certinho, 1, 2 e 0. Muito obrigado, diz o Zé. Então, essa aqui foi a questão 4. Aqui na questão 5, a ideia segue a mesma, né? Bem parecida. Aqui é a criação do meu main, como classes, né? Aqui eu faço, eu seto aqui, né, o meu SC como nosso scanner, né, para entrada de dados pelo teclado, porque tá .in aqui, cc.in. Declaração das minhas variáveis, né, o meu n que vai ser o mandante do for, o r que vai receber os números, os meus contadores, né, que são inicializados com zeros, né, count 0 e countout igual a 0. Então n vai receber, né, do meu teclado o número, né, que vai ser enviado para o laço for, né? Então aqui eu faço o uso da função sc.nextInt, int, né, porque é uma variável do tipo int. Então, indo para o nosso laço for aqui, eu faço aqui a criação do meu i, né, int iniciando com 0, e o nosso i vai até a variável n, né, que o usuário digitou, e mais. Então, entrando no laço for, o r, a minha variável r vai receber, né, com o nosso scanner, e ele é int, né? Então, recebe aqui do teclado e entra para o nosso if. Então, se, né, r for maior ou igual a 10 e r for menor ou igual a 20, né, respeitando o nosso intervalo, né, que como são conchetes aqui e tá pro lado dos números, então é um intervalo fechado, então pode ser igual, né, igual a 10 e igual a 20. Então, voltando ao código, tá lá como dito. Então, se tiver dentro, né, o contador em conta mais continue, e o contador de fora, countout, né, se não for atendido, claro, ele vai contar mais. E aqui a impressão dos meus dados, e eu faço uso da concatenação. Aqui, né, eu fecho a parte do meu scanner. Vamos ver se está funcionando. Aqui eu já copiei os números, vamos ver se dá certo. 2 e 3, 2 dentro, né, do meu intervalo e 3 números fora, né, e tá lá, né, batendo com o PDF. Então, essa foi a questão 5. Aqui na última questão, a questão 6, eu fiz uma lógica simples, né, para a gente achar quais são os divisores de um certo número. Então aqui eu seto meu função scanner, né, sempre, né, importada da nossa biblioteca java.util. Então aqui tem o nome dele, sc, né, e ele vai ser pego do nosso system, que é a entrada do nosso teclado. Aqui eu faço a declaração, né, das nossas variáveis, né, n e i, sendo que o n, né, vai receber do meu teclado, e como é uma variável do tipo inteira, nextInt aqui. E aqui, né, eu printo um espaçozinho, né, para ficar melhor a visualização. Entrando no nosso laço for, né, aqui como eu já tinha declarado o i, né, não preciso pôr int i. Então o i vai inicializar com 1, né, porque se for 1, aqui vai ser uma divisão por 0, então não vai dar muito certo, né? Então ele já começa por 1 aqui e ele vai até o nosso n, né, sendo igual, porque, exemplo, se for 10, o 10 é divisor do próprio 10, então vai ser igual aqui, menor ou igual, e mais. Feito isso, né, o nosso laço for, a gente vai entrar no if. Então o if é igual na questão, se não me engano, a terceira ou a segunda, eu faço a utilização, né, da divisão com restos, né. Então aqui, conforme vai passando o nosso laço for, o i vai aumentando e vai dividindo. Então se for igual a 0,
essa divisão, né, se o resto for zero, eu na hora já aqui printo, né, o valor do i para pegar ele no ponto que ele dividiu o n e o resto deu zero. Então, feito isso, eu fecho aqui a parte do scanner e finalizo o código. Vamos ver se está funcionando. O exemplo que o professor deu ali, foi 6, né? Então vamos por 6 também. Olha lá, 1, 2, 3 e 6. Então, conforme bate lá, 1, 2, 3 e 6 são os divisores de 6, né? Vamos ver com o 10. O 10 é 1, acho que é 1, 2, 5 e 10, né? É 10. Isso, 1, 2, 5 e 10. Então, o código está funcionando. Bom, pessoal, finalizando mais aqui uma atividade prática individual 1 sobre Java, né? Estou com altas expectativas, né, sobre o nosso curso, porque a gente está vendo Java, né, e é uma das linguagens mais usadas pelo mundo. Ela e o Python, né, são bem próximas ali em questão de usuários. É uma linguagem completa, né, mais atual também. Então eu estou feliz aí, eu acho que vai ser um bom curso. Obrigado por quem viu e até a próxima.